Quero convidar os irmãos para que possamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, até o verso 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34 até o verso 38. Assim nos diz a palavra de Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Oremos mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade que temos de estar cultuando o Senhor aqui, e nesse momento tão especial que é a palavra do Senhor que está aberta, é a palavra do Senhor que precisa entrar em nosso coração, em nossa mente, porque é por meio da Tua palavra que o Senhor santifica, porque é por meio da Tua palavra que o Senhor salva pessoas. Ó Deus, então, que a Tua palavra, no poder do Teu Espírito, possa ser, ó Deus, aplicada em cada coração, segundo nossas necessidades. E como o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus, faça essa obra para edificação e também para salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mês de agosto é um mês muito importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em Anápolis, normalmente, as igrejas não têm muito costume de celebrar juntos com outras igrejas. Mas em outras cidades, por exemplo, Goiânia, todo ano praticamente se junta lá presbitérios e várias outras igrejas e juntos eles celebram. Ontem mesmo eu tive o privilégio de pregar numa dessas celebrações, onde várias igrejas e vários presbitérios reuniram lá um grande número de pessoas para comemorar, para festejar 160 anos de igreja presbiteriana no Brasil. E pensando nesses 160 anos de igreja presbiteriana no Brasil, nós precisamos lembrar aqui de algumas questões, que é importante para nos motivar a continuar essa obra que é grande. Um jovem, apenas um jovem, que tinha 26 anos de idade, como muitos aqui, ele sentiu no seu coração o desejo, lá nos Estados Unidos, onde ele morava, onde ele nasceu, jovem que chamava Ashbel Green Simonton, ele, depois de fazer o seminário, de ter uma vida promissora lá naquele país, ele entendeu que Deus estava chamando ele para vir para o Brasil. E isso se deu à sua vinda, ou melhor, à sua chegada no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859. Aquele jovem, ele ficou aqui no Brasil praticamente 8 anos. Ele ficou, nesses 8 anos, ele fez e deixou um legado muito fantástico para um jovem de 26 anos. Ele fundou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, uma comunidade onde, a primeira comunidade para brasileiros. Havia outras igrejas naquela época, mas eram estrangeiros. Aqui ele conseguiu ter a primeira igreja brasileira reformada aqui em solo brasileiro. Ele criou a imprensa evangélica. Olha só, não havia imprensa evangélica aqui no Brasil. Ele teve a audácia e a coragem de trazer isso aqui para o Brasil. Ele também organizou o primeiro presbitério, ou seja, já havia outras igrejas mais na frente, então ele conseguiu formar uma liderança. E falar de presbitério, são várias igrejas que se reúnem sobre uma liderança para pastorear uns aos outros. Então ele fez isso também. Criou a primeira escola paroquial, uma escola tanto dominical quanto escola para demais alunos.
treinou uma liderança nacional, que ele entendia que ele precisava de discipular novos homens, pessoas, para dar continuidade no trabalho. Traduziu várias obras importantes, como o Catecismo de Westminster e muitas outras obras. Então, um jovem de 26 anos, ele fez muita coisa em prol do reino de Deus. E ele, com 8 anos aqui no Brasil, ele morre aos 34 anos. E é interessante que ele morre aos 34 anos e 3 anos antes morre a sua esposa. Ao dar à luz, alguns dias depois, 3 dias ou 4 dias depois, ela vem a falecer. E depois, 3 anos, ele vem a falecer. Essa é a história de um jovem que abriu mão do seu país, abriu mão da sua pátria, dos seus familiares, de todo o conforto, para vir pregar o Evangelho. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos aí em membros adultos e infantis, cerca de 800 mil, ou talvez um pouco mais, com milhares de igrejas, onde o grande legado de Simonton foi justamente a salvação de famílias e famílias. E famílias que foram salvas, famílias que foram restauradas. E quando pensamos em salvação, precisamos pensar na questão da vida eterna, de pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus. Mas também precisamos pensar em famílias que, além de ser libertas da ira de Deus, do juízo de Deus por causa dos pecados, famílias ganharam uma nova perspectiva de vida, uma nova qualidade de vida. Um jovem de 26 anos, que colocou a vida dele para servir em um outro país, em uma outra nação, e que hoje nós estamos aqui como resultado da decisão, da coragem de um jovem. E nós temos um mundo pela frente. E esse mundo precisa de jovens, de adultos, de pessoas com aquela coragem que Simonton tinha. E o mesmo Deus que usou a vida de Simonton, é o mesmo Deus vivo e verdadeiro que pode usar a vida de qualquer um de nós, para poder levar o Evangelho para outras pessoas e ser bênção na vida de outras pessoas. Esse é o nosso legado. Nós devemos então imitar a vida daquele homem, daquele jovem que se entregou, que colocou a sua vida diante de Deus para poder servir, uma vida que valeu a pena. Talvez na perspectiva do mundo, o mundo talvez olhasse, pessoas não crentes, talvez olharia para a história de Simonton, um jovem de 26 anos, e depois com 34 anos ele morre doente, a sua esposa também morreu doente, e fala, poxa, que desperdício. Que desperdício. Mas não foi desperdício, valeu a pena. Valeu a pena viver e morrer por causa do Evangelho. E é justamente isso que essa passagem nos ensina. Jesus, ele diz no verso 36, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse vai ganhar. Então, nós aqui eu quero destacar 2 lições sobre vida. E eu queria que você pensasse muito bem, porque ou você está tomando uma decisão, ou você está tomando outra. Não tem 3 decisões a serem tomadas aqui diante dessa passagem. Ou você está ganhando a sua vida na perspectiva do mundo, e está perdendo a sua vida na perspectiva de Deus. Ou você está perdendo a sua vida na perspectiva de Jesus Cristo, no sentido de viver em prol do Evangelho, e o mundo está olhando para você e diz, está perdido. Então é muito importante que cada um de nós possa avaliar sobre que tipo de vida você está vivendo. Então nós temos aqui apenas 2 opções. A primeira, justamente aqui no verso 35a, que diz aqui, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Então a primeira opção é, quem quiser ganhar a vida, vai perder a vida. Literalmente o texto está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E o que Jesus estava querendo dizer nesse contexto? E isso é simples aqui, olhando o texto dentro do seu contexto, o que Jesus está dizendo é, quem quiser, à luz
da perspectiva humana, da perspectiva física. Quem quiser falar assim, eu vou ganhar a minha vida, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu só penso nisso. Você esquece o reino espiritual, esquece o reino de Deus e diz, eu estou nessa vida para poder ganhar. Eu preciso ser um vitorioso, eu preciso ganhar, eu preciso lutar, eu preciso conseguir as coisas. Então o que Jesus está dizendo, quem colocar o seu coração nessa vida e nas coisas da vida, ele diz, vai perder a vida. É interessante essa frase simples, e é interessante que ele diz isso nessa primeira parte do verso 35, no verso 36 ele deixa isso mais claro, e ele diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele, em outras palavras, tentando ser bem simples aqui, pessoas que acham que viver essa vida longe de Deus, longe de Jesus, pessoas que acham que é assim que deve viver, que é assim que é a vida é trabalho, a vida são as coisas que a vida fisicamente oferece. Quem vive assim, quem pensa assim, quem vive dessa forma, Jesus diz, vai perder. E ele diz, e ainda que você consiga juntar todos os bens, ainda que você consiga tudo que o seu coração desejar nessa vida, chegar no final você vai perder a sua alma. Você ganhou tudo, você foi rico, você conseguiu bons estudos, você conseguiu até mesmo um bom casamento, você conseguiu tudo nessa vida que você desejou, você conseguiu. Mas você perdeu a sua alma. E perder a alma é interessante aqui para Jesus, porque Marcos capítulo 9, ele vai dizer o que significa perder a alma. Marcos capítulo 9, verso 43, vai mostrar essa, literalmente quando ele diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma para Jesus aqui, capítulo 9, verso 43 até o verso 48, diz assim, e se a tua mão leva você a tropeçar, corta, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé leva você a tropeçar, corte, pois melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos levar você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, Jesus ele deixa muito claro, perder a alma aqui tem a ver com perder a vida eterna. Perder a alma aqui tem a ver com você estar debaixo da ira e do juízo e do julgamento de Deus por causa dos seus pecados. Perder a alma aqui significa você ganhar tudo nessa vida, mas perder tudo quando você morrer e mais, sofrer por toda a eternidade. Então, a primeira opção da vida é você tentar ganhar a vida de acordo com a filosofia do mundo. E aqueles que vivem de acordo com a filosofia do mundo, de acordo com o seu próprio coração, com aquilo que você acha que é verdade, com aquilo que você acha que é certo, com aquilo que você acha que deve fazer, a notícia é triste. Você pode ganhar tudo, mas no final você vai perder tudo o que é mais importante. Você pode ter tudo, mas você vai perder tudo quando Cristo voltar. Mas Jesus dá uma outra opção. No verso 35b, ele diz, logo que ele fala, pois aquele que salvar a sua vida perderá, e aí vem a frase, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Quem perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho, por causa de mais nada, quem perder a vida, e aí o mundo olha para você, se você é crente, se você é uma pessoa que ama a Jesus Cristo, o mundo olha para você e está dizendo, você está perdendo a sua vida. E Jesus está dizendo, você está ganhando a sua vida.
E o mundo está dizendo, você está perdendo a sua vida, gastando o seu tempo, gastando a sua energia, gastando as suas forças, gastando o seu dinheiro. Está perdendo, é isso que o mundo diz. Mas o que Jesus diz, você está ganhando. Porque quem perde a vida na perspectiva do mundo, está ganhando a vida na perspectiva de Deus. E Jesus diz, quem perde a vida por causa de Jesus e do Evangelho. E é interessante que essa questão por causa de Jesus, ele vai explicar como, o que significa perder a vida para ganhar a vida eterna. E Jesus diz isso no verso anterior, no verso 34, quando ele convoca os seus discípulos no meio da multidão, bem como a multidão, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, perder a vida para ganhar, literalmente aqui significa no verso 34, primeiro, negar a si mesmo. A pessoa que perder a vida em nome de Cristo, significa você negar os desejos pecaminosos do seu próprio coração. Você negar o seu eu, porque há uma luta muito grande no nosso coração, de querer fazer sempre as coisas do nosso jeito, sempre achando que nós somos dono da nossa verdade. E hoje é tão difícil falar de verdade hoje, porque há uns 100 anos atrás era mais tranquilo, porque de fato as pessoas acreditavam em verdades. Hoje, a perspectiva de acreditar em verdade é diferente, porque cada um diz, não, você tem a sua verdade. Não, você tem a sua verdade, ainda que essas verdades sejam completamente opostas e antagônicas. Mas na filosofia do mundo, que é uma filosofia diabólica, satânica, para enganar as pessoas, diz, não, cada um pode ter a sua verdade. Não, a minha verdade é o seguinte, eu faço as boas obras e eu tenho salvação. Não, a minha verdade é que não existe salvação. Tudo bem, está todo mundo do mesmo jeito. O diabo tem feito isso, de várias formas e em vários níveis. Mas isso não é verdade. E o que Jesus ensina aqui, negar a si mesmo aqui, é você ter consciência de que é um pecador e que você não pode confiar em você. A palavra de Deus no Antigo Testamento diz, maldito o homem que confia no próprio homem. Se você confia no seu coração e acha que você tem razão e tem certeza e convicção das coisas por você mesmo, você é uma pessoa maldita. Mas se você nega esse desejo e essa vontade de seguir os seus corações e reconhece o desejo e a vontade de seguir a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, e é justamente isso que significa tomar a cruz, porque literalmente tomar a cruz, e Jesus ia fazer isso pelo menos um ano depois. Aqui nós estamos com o 2º ano de ministério, no 3º ano de ministério, Jesus, ele é crucificado. Então Jesus já está lançando luz aqui daquilo que ele faria. E é interessante que tomar a cruz, de forma literal, significa você pegar aquele poste horizontal e carregar. E Jesus está dizendo, eu vou morrer. E se você quer me seguir, você além de negar o seu próprio coração, você tem que seguir os meus passos. Não basta você negar o seu próprio coração, os seus pecados. É preciso que você siga a minha palavra. É preciso que você me siga. Que você tome a sua cruz. E tomar a sua cruz aqui, literalmente dentro desse texto aqui, significa um compromisso de vida, de seguir os passos de Jesus, ainda que você tenha que morrer. Ainda que você tenha que sofrer, ainda que você tenha que fazer como Simonton, de abrir mão de tantas coisas, sabendo que teria que, cedo ou tarde, talvez morrer, e foi o que aconteceu. Ou como nós estudamos pela manhã na escola dominical, o apóstolo Paulo, quando se converteu, quando Deus mudou a vida daquele homem, falou, Paulo, você vai sofrer muito. E aí depois de alguns anos de ministério, literalmente o Espírito Santo diz, Paulo, chegou a sua hora, e ele começa a voltar para Jerusalém, e hoje nós percebemos aqui, em Atos capítulo 21, a crise, porque ele tinha consciência que ele tinha que ir para Jerusalém, e lá ele seria preso, e depois ele seria decapitado. E aí alguns irmãos falaram para ele, não vai não. Ele diz, eu tenho que ir, essa é a minha missão, essa é a minha cruz, eu estou seguindo o meu Senhor, e eu vou até o fim. Então, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, tem a ver com uma caminhada onde nós temos plena consciência de quem é Jesus. E é justamente nesse contexto que no
contexto anterior, no texto anterior, Jesus deixou muito claro para os discípulos que Ele é o Filho de Deus e que Ele ia morrer, Ele ia sofrer e morrer em uma cruz e depois Ele ia ressuscitar, porque é quem é Jesus e a obra dele que salva. É somente Ele que tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Não há nada nessa vida que você possa fazer, que você seja capaz de fazer, que possa comprar a vida. A vida só pode ser comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ponto. Não existe um outro caminho. E negar a si mesmo, tomar na cruz e seguir a Jesus é ter consciência de quem é Cristo e que Ele é o único e não apenas um, mas Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E a aplicação que fica para nós é que, tendo essa consciência de quem é Cristo, tendo essa consciência de que a nossa vida, que vale a pena você, como diz aqui no verso 35, na parte B, que vale a pena você perder a sua vida em relação àquilo que o mundo pensa e acha, porque você ganha. Então, viver em prol do Evangelho, viver em prol de Cristo e do Evangelho, vale a pena. É, na verdade, a única coisa nessa vida que de fato vale a pena. E nós temos essa consciência disso ao olhar para a vida de Simonton, aquele jovem de 26 anos que entrega a sua vida e no dia que ele estava saindo de viagem dos Estados Unidos para vir para o Brasil, no diário da sua mãe, está da seguinte forma: na manhã do dia 18 de junho de 1859, despediu-se no porto de Baltimore de sua mãe e de seu irmão John, que o acompanhava até o navio. Sua mãe escreveu no diário dela da seguinte maneira: é difícil separar-se daqueles que talvez não vejamos mais na terra, mas quando penso no valor das almas imortais que se estão perdendo pela falta do evangelho puro, recomendo você com orações e lágrimas ao Senhor, que tudo faz para o bem. Esse é o coração de uma mãe. Mãe de Simonton, despedindo ali no navio, no porto, diz: meu filho, é um grande sacrifício o que você está fazendo. Você está indo para um grande desafio, mas é para salvar justamente almas que são imortais, que vão viver eternamente. Então, ainda que seja com muita dor no coração, ainda que seja com muita luta no meu coração de não querer perder você, eu te abençoo. Vai, meu filho. E ele veio. E quando Simonton voltou nos Estados Unidos para visitar sua mãe, ela tinha morrido. Ela não chegou a ver seu filho mais, mas o viu na glória depois. Então vale a pena a gente gastar a nossa vida. Se tem algo que vale a pena gastar a nossa vida é por causa de Cristo e por causa do Evangelho. E dois jovens moravianos, houve um grande avivamento na região dos moravianos, e foi um avivamento que mudou a história do mundo. E é interessante que dois jovens que foram atingidos por aquela graça de Deus naquela região da Morávia, eles sentiram no desejo de pregar o Evangelho em duas ilhas, uma ilha chamada São Tomé e Príncipe, que ficava na costa da África. Mas tinha um grande problema: eles não conseguiram visto para ir para lá, só podia ir para lá quem fosse escravo. Havia muitas minas ali. Sabe o que aqueles dois jovens, diante da convicção que eles tinham que ir para aquela ilha, eles se entregaram como escravos. E eles teriam que viver o resto da vida como escravos, trabalhando naquelas minas. Mas ele diz: é a oportunidade que nós temos para pregar o Evangelho. Pensa nisso. A compreensão, aqueles jovens literalmente, eles entenderam isso que Jesus acabou de dizer: quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse ganhará. O Evangelho, que tem a ver com quem Cristo é e com a obra que Ele fez, não tem nada mais precioso nessa vida. Então nós precisamos tomar a decisão.
qual decisão que você já tomou, ou qual decisão que você precisa tomar? Ou você hoje que está me ouvindo, aqui já tomou a decisão de estar ganhando a sua vida diante da perspectiva do mundo. E se esse é o seu estilo de vida, saiba que você um dia vai ter que dar conta disso e você vai estar no juízo eterno para todo sempre. Se você quer viver nessa vida apenas ganhando a vida na perspectiva de homens, vivendo essa vida apenas com os sonhos de conquistar os seus desejos próprios, você é perdedor, não é ganhador. Mas se você tem disposição no seu coração, se necessário for, perder tudo o que for preciso nessa vida, para servir a Deus, então você é um ganhador. Então cada um precisa tomar essa decisão. Que tipo de vida que você quer? Quer ser um ganhador, segundo a visão do mundo? Você será um perdedor, segundo a visão de Deus. Quer ser um perdedor, segundo a visão de Deus? Então você será de fato, um ganhador. Para todo sempre. Porque essa vida passa. E pensando na passagem dessa vida, a irmã de Simonton, no dia, ou na véspera que Simonton estava para morrer, doente e enfermo, a sua irmã, ela chegou diante dele e diz o seguinte, perguntou-lhe, em seus últimos lampejos de consciência, o que será dos crentes e do trabalho que você está deixando? A irmã perguntando para Simonton, ela estava aqui no Brasil, e Simonton respondeu, Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho com os seus próprios instrumentos. Nosso desejo é que cada um que aqui se encontra, possa, cada um dos irmãos que já se converteram, que já entregaram as suas vidas para Jesus, possa levantar a sua mão e dizer, eu sou esse instrumento. E você não precisa ir para os Estados Unidos, ir para a África, ir para a China. Você não necessariamente precisa sair do Brasil. Você pode até sair se Deus assim chamar, como muitos já saíram. Mas você diz, eu vou ser um instrumento aqui, no meu bairro, na minha casa, na minha cidade, no meu trabalho, na minha escola. Eu quero que as pessoas olhem para mim e possam dizer que eu estou perdendo a minha vida. Que as pessoas possam olhar para a sua vida, uma vida compromissada com Cristo, uma vida que você nega os pecados a cada dia, e as pessoas possam olhar, você está perdendo a sua vida, e você possa testemunhar, dizer, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você, sobre Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna. E não há outro caminho mesmo. Portanto, se há alguém aqui nessa noite que ainda está vivendo essa vida com os seus próprios olhos, com as suas próprias forças, ainda está vivendo achando que essa vida é a coisa mais importante do mundo, meu desejo é que você possa se arrepender, que você possa reconhecer os seus pecados, e que você possa reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode de fato te dar vida. Esse é o desejo nosso. Esse é o meu desejo como pregador da palavra nesse momento, nessa noite, é que o Espírito Santo possa abrir o seu coração e perceber, fazer você perceber que o seu caminho não é de vida, é caminho de morte. E você que é crente, você que ama o Senhor, que Deus possa abrir cada um dos seus olhos, ou dos nossos olhos, para que a gente não desperdice a nossa vida, vivendo como ímpios, correndo atrás apenas de coisas dessa vida. Que você possa sim se esforçar, ter bons estudos, um bom trabalho, uma boa família, mas entenda que a vida é muito mais do que isso. Existe uma vida eterna, e quando a pessoa morre, a alma dela ou vai para o inferno, por negar e se envergonhar e rejeitar a Cristo Jesus, ou vai estar no céu para todo sempre com o Senhor, de um lado ou de outro, e ponto. Vamos orar? Feche os seus olhos.
Coloque seu coração diante do Senhor. Se nessa noite você entendeu que você está no caminho errado, que o seu caminho que parecia ser caminho de vida é caminho de morte, então coloque seu coração diante de Deus e peça que Ele possa conduzir a sua vida. E assim, se você quiser, depois você pode procurar um dos pastores, presbíteros, para te orientar, te ajudar nessa nova caminhada. E você que já entregou sua vida, também avalie, considere onde você está falhando, onde você está colocando o seu coração. Peça a Deus que Ele possa renovar no seu coração um coração disposto a servir, um coração disposto e consagrado a ser bênção na vida de outras pessoas, porque vale a pena gastar a vida, vale a pena até mesmo morrer, sofrer, passar por muitos sofrimentos em prol da vida eterna de outras pessoas. Como vale a pena? Se você tiver que sofrer nessa vida, vale a pena então sofrer por amor de Cristo e do Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor que conhece os corações possa nos conduzir para que nossas vidas sejam consagradas a cada dia, a cada semana, a cada ano, ó Deus, para pregar, para testemunhar o nome de Jesus Cristo, o nome que está sobre todos os nomes, o nome que perdoa, o nome que restaura, o nome que santifica, o nome que consola, o nome que edifica, o nome que faz milagres, o nome que abençoa, que guarda, que protege, que é o nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos testemunhas vivas de Jesus e do seu Evangelho, que é o poder do Senhor para abençoar vidas. Em nome de Jesus. Que o amor eterno de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, que a graça e as misericórdias de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.